Olá, sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade, sentem-se à mesa. Vamos conversar hoje sobre algo que no último vídeo eu dei um pouquinho de spoiler. Quero conversar sobre nosso dia a dia. As pequenas coisas, elas vão somar significativamente no montante, porque é uma construção. Nosso dia a dia é construído a partir do nosso primeiro ato. Primeira coisa que a gente levanta para fazer, primeira decisão, seja já aquelas escolhas já memorizadas ou aquelas escolhas que realmente você tem que parar, refletir e tomar decisão. Quais são essas escolhas que já a minha mente já toma por si só? Levantar, escovar os dentes, fazer as coisas, né? Você sabe o que tem que fazer. Mas as pequenas coisas diárias que vão no montante ser relevantes para a nossa vida. E elas que vão determinar como nós vamos chegar no final do dia. E o que vocês sabem, eu já falei aqui para vocês, e é muito bom. Vocês já, com certeza, já ouviram em vários lugares, vários vídeos, várias pessoas falando sobre a organização. Sim, a organização é um presente. Você ter uma lista daquilo que você quer fazer, você se projetar antes de fazer, porque você não vai ficar perdido, você vai ter já algo para fazer pré-estabelecido, você já vai ter determinado. Então você sabe, não tá, por onde eu começo? Não, você sabe o que fazer. Porque você deixar para escolher e decidir tudo em cima da hora, você fica perdido e às vezes você vai rodar, né? E não faz nada. Mas ter essa lista, que hoje em dia, né, é muito comum um checklist na nossa lista. Eu acordei e fiz meu devocional. Checklist. Botei filho pra escola, arrumei a casa, fiz comida. Checklist. Fui trabalhar e tudo você vai botando ali. Só que o que o Espírito Santo, ele tem ministrado no meu coração é sobre o equilíbrio. Como assim? Vamos lá. A gente às vezes sai de uma vida totalmente desorganizada, bagunçada, né? A qual você vai fazendo ali aquilo que dá, do jeito que dá, da forma que dá. Ou você deixa de fazer, procrastina muita coisa e não faz o que tem que ser feito. Aí você vem para qual? Pro lado de que, não, agora eu tô organizada, eu vou fazer meu checklist, eu, fazendo ali meu planejamento, então eu vou seguir direitinho, eu vou fazer. Só que aí, como eu falei, você sai de um desregrado e vai para um que eu tenho que dar conta. Eu tenho que bater todo o checklist. Eu só vou ser bem sucedida nesse dia se eu bater todo o checklist. Se você não bater você já fica frustrado. Aí o Senhor, ele tem me feito ver e observar e o ponto de equilíbrio. A gente sabe que o descanso é um mandamento. Deus já falou lá quando criou, descansa. Quando eles foram para o deserto que o Senhor mandava o maná, dia de sábado, vocês descansam. Quem não consegue descansar é a mente escravizada. Ela não consegue descansar. Porque ela está escravizada para produzir sempre algo. Sempre ela tem que estar produzindo algo, fazendo algo. Ela não consegue simplesmente descansar. Quantos minutos você consegue ficar parado sem pensar em nada? Eu sei que para os homens é mais fácil. Porque cientificamente fala, né? Que o homem tem a caixinha branca dele lá que ele consegue entrar e descansar. Cadê? A mulher já é fio desencapado que fica lá ali batendo. Mas quanto tempo você consegue? Quanto tempo você consegue fazer respirações profundas e soltar lentamente? Quanto tempo você consegue contemplar? Talvez você fale, não consigo descansar. Porque você está sempre preocupada em bater ali, fazer o seu checklist. Para você vencer na vida, é quando você consegue cumprir tudo aquilo que você determinou para aquele dia. Só que como você chega no final desse dia? Exausto? Cansado? Sobrecarregada? Talvez tão cansado ao ponto de não conseguir nem respirar, mas eu dei conta. Será que é isso que Deus quer para você? Será que é isso que Deus quer para mim? Talvez você está colocando muitos itens na sua lista. Ou talvez você está com coisas essenciais que precisa ser feito.
Mas a maneira que nós fazemos, executamos essa tarefa é que faz a diferença. Porque muitas das vezes a gente está corrido e preocupado em fazer. E a gente não desfruta do que estamos fazendo. A gente está preocupado em manter os filhos limpo, arrumado, educado, dever pronto, tudo pronto. Mas quanto tempo você desfruta da presença dele? Quanto tempo você para brincar? Quanto tempo você vai assistir um filme? No meio da tarde eu vou assistir um filme. Aí você vai falar assim, caraca, quantas coisas eu tô deixando sem fazer? Se eu parar pra assistir um filme, tá vendo aí o ponto? Você não tá desfrutando do que realmente você precisa. Só porque daqui a pouco teu filho vai embora, teu filho vai crescer, ele vai casar, tua filha vai casar, vai ter a vida dela. E aí, aquele tempo foi, o tempo passou. E a demanda da casa, a demanda do trabalho fora, a demanda de suprir as necessidades da casa, ela vai sempre estar ali. Então, às vezes, parar um pouquinho para executar da maneira correta é o que nós precisamos. Jesus, ele está ali no Sermão do Monte ensinando sobre não andar ansioso, sobre o cuidado, sobre as nossas preocupações. E ele fala para a gente contemplar. Olha os pássaros. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o versículo exato. Enquanto as vestem, por que vós estão preocupados? Olhais para os lírios do campo. Como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Portanto, assim veste a grama do campo, que hoje existe e amanhã lança no fogo. Não são vós vestir a muito mais, e vós pequenos pés. Portanto, não fiqueis ansiosos, o que comer, beber e o que comer, vestir. Porque todas essas coisas os gentios buscam, porque o vosso Pai Celeste sabe a necessidade de cada um de todas as coisas. Buscai primeiro o reino dos céus. Deixa eu ver aqui outro versículo. Aqui, eu li o versículo depois, é o 26. É esse que eu quero falar. Olhai para as vestes do céu, para as aves dos céus, pois elas não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celeste as alimenta. Não sois vós muito melhores do que eles? O que ele está querendo dizer? Observa. Aqui ele está falando em relação à comida, né? A bebida que ele cuida, que ele zela. Mas o que eu quero trazer é sobre o que ele fala para fazer. Olha os pássaros. Olha como eles desfrutam de cada coisa. Observa eles. A gente precisa aprender. Eu sei que a demanda é grande. Eu sei que ser mãe, ser esposa, né? Ser dona de casa, talvez trabalhar fora também. Talvez ser esposo, ser pai, ser aquele que tem o peso de ser o provedor. Eu sei que não é fácil. Eu não estou aqui falando que é fácil. Mas vai se tornar mais difícil se você não ter pausas, não ter descanso. Às vezes a gente está tão preocupado em fazer o nosso devocional, abater o ponto do devocional, que a gente não desfruta da presença do Espírito Santo ali conosco no momento devocional. A gente não extrai tudo o que ele quer nos ensinar, porque a gente está corrido demais. A gente só tem que bater o ponto. Porque eu estou batendo o ponto do devocional aqui para poder botar ali no meu checklist que eu fiz. Ou se você tem plano de leitura anual, para botar o ponto que eu fiz. Que aí no meu coração, no meu entendimento, eu fiz. Então eu tô bem. Mas você não absorveu nada. Tá sendo dia após dia só de bater ficha, só de bater ponto. E o desfrute nada. Você já não desfruta mais da sua família. Você já não desfruta mais da mesa. Porque o tempo que está na mesa eu estou perdendo. Eu tenho que bater outra lista. Eu tenho que bater outro ponto. Ei, para desfrutar. Você não precisa ser só uma máquina corrida para bater ponto. Você entra talvez no culto só para bater ponto. Não para cultuar. Você vai talvez para uma escola dominical só para bater ponto. Não para aprender. Talvez a mente nem esteja ali, não esteja nem absorvendo e aprendendo, mas eu tô aqui. Checklist. Talvez você está fazendo a comida para sua família, você não está nem desfrutando do que você está preparando para eles. Nem está fazendo com amor. Não, a comida está pronta. Sabe, eu botei na escola, mas você não está conversando, não está querendo saber o que está acontecendo. A gente é o ser que mais precisa ser chamado a atenção para o equilíbrio. Como é difícil o equilíbrio. Porque a gente vê sai de um extremo para ir para o outro.
desorganizado para super organizado, mas não tem desfrute. Porque às vezes até na bagunça você não está desfrutando, porque você só está vendo bagunça, você está tentando arrumar, não sabe como organizar, não tem paz, nem externa e nem interna, e vive um ciclo de bagunça. Ou então você vive num ciclo de correria para bater o ponto, mas desfrutar não tem tempo. Como que essa ter saúde mental, como que você quer estar bem com as emoções equilibradas, se você não tem tempo para desfrutar? Então deixa eu te falar, melhor do que ter todos os checklists é conseguir, aqueles que você conseguir fazer, ser bem feito, com desfrute, com aprendizado, com atenção. Até exercício, eu faço exercício em casa, e uma das coisas que eu aprendi no podcast com a Carol Borma foi que no momento do exercício a gente precisa prestar atenção no que estamos fazendo para ter o nosso corpo, o nosso cérebro entender e compreender o que está sendo feito, aonde que está sendo estimulado, qual o músculo, o que você quer, a concentração dele. Por quê? Se eu faço de qualquer jeito, eu não vou canalizar ali a minha concentração para aquilo que eu preciso, para aquela parte do meu corpo que necessita. Eu preciso dessa consciência corporal. Eu preciso trazer isso para o meu intelecto. E como que eu vou trazer isso? Com atenção. Se eu faço isso, prestando atenção talvez num podcast que eu vou ter para ouvir, é legal, eu gosto dessas coisas ouvir. Mas se eu ficar aqui com atenção naquilo que eu estou ouvindo, naquilo que eu estou conversando, né? Estou fazendo aqui na academia, eu fazendo exercício, conversando com o outro, eu não estou trazendo uma consciência corporal para o meu cérebro. Ele não está entendendo o que está sendo feito e aonde que ele tem que agir melhor naquele momento. E o que às vezes acontece? Desequilíbrio. O que acontece? Lesões, porque eu faço o exercício da forma errada, então eu posso acabar me lesionando. Porque às vezes umas pessoas se queimam, às vezes se cortam, né, na cozinha fazendo, porque a consciência não está prestando atenção no que está fazendo, só está fazendo. E nós precisamos parar. A gente precisa de equilíbrio. A gente precisa ter a consciência, trazer de novo a consciência. Eu sou multitarefa, você não foi criado para isso. Isso está esgotando o seu cérebro e está te matando aos poucos. Porque daqui a pouco você não, sabe? Já não consegue nem mais lembrar de nada. Você não consegue nem mais aprender nada. Porque está tão sobrecarregado. A gente está querendo o que o mundo quer. O que o mundo determina, a correria externa. Mas não temos o ponto de equilíbrio que o Espírito nos chamou para ter. Não temos aquilo que o Espírito nos projetou para viver. Ele nos fez com capacidades limitadas. E a gente quer viver como se não tivesse limite. Você tem um limite. A sua mente tem um limite. Então desfrute, você precisa disso. Entenda que é uma necessidade do seu intelecto, da sua alma, do seu espírito, desfrute. Você vai fazer a comida? Observa. Vai colocar para os seus filhos? Senta e come com eles. Desfruta. Quer assistir um filme? Assiste. Não é nem um filme que eu gosto. Não precisa ser que você gosta. Você está desfrutando da presença de quem está com você. Você está desfrutando da pessoa. Então, traz um pouquinho desse ponto de equilíbrio, dessa leveza de não só queira correr para marcar lá não sei onde que você anota as suas coisas, o checklist. Faça, mas falando assim, caraca, foi com desfrute, foi com entendimento, foi com clareza, esse sim foi eficaz. Isso aqui somou para algo. Aí você vai lá e check. Você vai chegar talvez no final do dia, você colocou 10 coisas na sua meta, você só fez 5, mas fez 5 bem feitas, bem aproveitadas. Uma coisa é a procrastinação. A procrastinação é quando você vai deixando para lá porque você não quer fazer. Mas se você não deu para fazer hoje, faz amanhã. Não é deixar de fazer. Não é isso que eu tô falando. Deixa de fazer coisas, vai desfrutar. Não, nós somos adultos e fazemos não só aquilo que gostamos, mas aquilo que devemos. Porém, tem hora que a gente precisa entender o que é prioridade. O que realmente importa. E abrir essa mão para poder ter esse desfrute. E eu espero que o Espírito Santo tenha ministrado seu coração como tem ministrado comigo. Não é só fazer.
mas a maneira que estamos fazendo. Porque de uma forma leve a gente vai chegar no final do dia não sobrecarregado. É saber, hoje eu não tenho necessidade. Sua casa você vai passar um pano, no dia seguinte não tá suja ainda. Tem casa que tudo bem, criança pequena, deixa cair, tem que ter a manutenção. Mas tem coisas que às vezes você não precisa. Aí talvez, eu tenho que faxinar todo dia, eu tenho que lavar o banheiro todo dia. E não tem tempo, não vai ter tempo para desfrutar. Pensa um pouquinho sobre isso. E de tudo que eu quero que você guarde aqui é que não é só sobre checklist. É sobre fazer com entendimento, com leveza e com desfrute. Não deixando de lado o que é mais importante. Mais importante do que o seu filho ali com todos os seus checklists, é o seu filho tendo, né, o seu tempo, o seu colo, sua atenção, o seu carinho. Então, desfrute disso. Desfrute desses momentos. Não seja só uma doida correndo atrás de... aí sabe porque eu cheguei no final do dia e eu falo assim, venci na vida. Fiz tudo o que eu tinha que ter feito. E a sua família tá adoecida. Porque tá sentindo falta de você. Reflete um pouquinho sobre isso. Vai observar os pássaros. Você aprende tanto observando a natureza. E que hoje, nesse dia, o Espírito Santo ministre profundamente no seu coração, te traga clareza disso. E esse ano eu te deixo na presença dele. Eu sinto ele aqui de uma forma tão doce, de uma forma tão profunda que eu não sei nem como dar tchau, porque tá tão bom ele aqui. Então que ele ministre aí no seu coração e te faça desfrutar e saber dividir as coisas realmente com a prioridade que elas merecem e fazendo da forma que deve ser feita. Não só concluí-las, mas executá-las de uma forma a qual que você aprenda, as pessoas sejam beneficiadas de uma forma profunda. Amém? Fica aí com ele, que eu vou ficar aqui também, e tenha um dia abençoado.